E agora a gente chega no ensinamento número 2. Você não precisa ser fluente para ser independente no alemão. E agora eu vou ler algumas coisas que eu anotei para vocês aqui. O que é ser independente no alemão? É resolver tuas necessidades diárias na Alemanha, na Áustria, na Suíça, sem depender de outra pessoa. Isso é ser independente. O que você quer é ser independente o quanto antes. Porque quando você vai para um país de língua estrangeira, no caso da gente que fala alemão e etc., a gente quer resolver nossas necessidades. Tem muita coisa para você resolver. Você precisa cadastrar seu endereço na prefeitura, você precisa renovar visto, procurar um trabalho, entrevista de emprego, supermercado, consulta médica. E você... É muito ruim, você sempre está precisando de alguém para resolver isso. Recebe um e-mail, pede para alguém traduzir. Recebe uma carta, tem que pedir para alguém traduzir. Usa o Google Tradutor, não entende direito porque às vezes é formal. O Google Tradutor não traduz tudo de modo perfeito. Então fica sempre essa coisa, esse sentimento negativo de sempre depender de alguém. Então, existe um estudo que você pode fazer para atingir a independência, um estudo funcional. O estudo funcional vai te levar à independência em menos de um ano. Ou seja, você vai priorizar aquilo que você vai utilizar. O que acontece? Por que os cursos tradicionais são extremamente ineficientes? Olha os exemplos que você vê nas aulas. O armário é azul. A porta é de madeira. Você fala isso no seu dia a dia? Você já acha que um alemão se comunica assim? Ele chega na casa de alguém e fala: olha, a porta é de madeira. Ninguém fala isso, né? Você precisa aprender coisas como, se você vai na casa de um alemão, você precisa saber que ele vai falar assim: sente-se, sinta-se em casa. Então, isso você precisa saber, entende? Agora, o armário diz, a colher está na gaveta. Não é uma frase funcional, entende? Porque, claro, você pode até falar que a colher está na gaveta, poxa, mas não está meio óbvio isso? Você está na cozinha de alguém, a colher, né, provavelmente vai estar em alguma gaveta, né? Então, assim, frase funcional é a frase que você realmente vai utilizar no dia a dia. Você está no supermercado, você pode passar na minha frente. Ô, com licença, posso passar? Você está na estação de trem. Onde é que eu posso comprar o ticket? Eu gostaria de um ticket para tal local assim assado. Você precisa saber isso. Ou você liga para o médico e quer reagendar uma consulta. Olá, tudo bem? Eu tenho uma consulta para a próxima quinta-feira, às 10 horas da manhã. Eu gostaria de reagendar. É possível? Porque eu não vou poder comparecer. Você precisa saber isso em alemão. Então é muito mais eficiente você estudar de modo funcional. Eu até entendo que quem está no Brasil fazendo curso de alemão e está aprendendo coisas simples, que não vai utilizar no dia a dia, mas está aprendendo um vocabulário, eu entendo porque quem está no Brasil ainda não sentiu na pele o que é morar na Alemanha e não conseguir resolver os problemas da vida diária porque não sabe alemão. Mas você que está na Alemanha, na Suíça, na Áustria, precisa falar alemão, você sente na pele todos os dias o que é não saber um alemão funcional. E para você ter esse alemão funcional, não demora tanto. Você precisa estudar uma gramática funcional, ou seja, não ser o rei da gramática, mas uma gramática mínima necessária para que você se comunique com dignidade e entenda as estruturas, as frases, por que aquela frase é desse jeito, por que você falar num tempo verbal assim é importante, né? No passado, futuro, no conjuntivo. Obviamente, gramática é importante, mas uma gramática funcional. É também muito importante você ter acesso a áudios funcionais. O que é que são áudios funcionais? São áudios gravados no celular. Porque você tá numa escola de alemão, aí tem uns áudios lindos e maravilhosos, tudo muito limpo e claro. Aí você no dia a dia na Alemanha não entende nada. Por quê? Porque você só treinou utilizando um material super limpo gravado no estúdio. Mas você precisa ter acesso a áudios gravados no celular, por exemplo. Uma pessoa comum, que não tem uma voz linda e maravilhosa, que inclusive no áudio você percebe às vezes que tem, não um chiado nem nada assim, mas que você percebe que é um ser humano real ali, como se fosse um amigo seu, entende? Então eu só trabalho com áudio assim, com áudio gravado por um alemão, uma ex-namorada, um amigo, alguém que trabalha comigo, justamente para que você tenha uma experiência do alemão real, do alemão verdadeiro, e não uma coisa gravada no estúdio, devagarinho, super limpo, porque no dia a dia eles não falam assim. Além disso, esses áudios têm que ser de temas do dia a dia. Ou seja, farmácia, supermercado, aeroporto, estação central, quiosque, o que mais? Médico. Realmente você precisa dominar todas as suas áreas do dia a dia. Aluguel, né, busca de apartamento, entrevista de emprego, universidade, escola, curso técnico. Da mesma forma, os textos desses áudios são os mesmos temas do dia a dia. Isso é muito importante. Você precisa então desenvolver uma leitura para aumentar seu vocabulário envolvendo temas do dia a dia. E tudo numa linguagem coloquial, como as pessoas falam no dia a dia. É claro que você precisa ter acesso ao alemão formal.
mas também ao alemão informal falado no dia a dia. Imagine só que um estrangeiro está aprendendo português, então ele aprende tudo muito certinho na gramática e tudo mais. Chega no Brasil e não entende o brasileiro, porque a gente fala muita coisa, a gente usa muitas expressões, muitas gírias, então, sei lá, pô, pisou na bola comigo, e o estrangeiro fica voando porque ele não entende aquilo, né? Porque ele focou só no português formal. Da mesma coisa, em relação ao alemão, você precisa ter acesso ao conteúdo formal, obviamente, né? As regras gramaticais, como escrever corretamente, mas você precisa ter acesso ao material que vai te dar autonomia. Você vai chegar na Alemanha e falar assim, beleza, eu sei que o mais correto é falar assim, mas o meu professor me mostrou que no dia a dia eles falam dessa forma aqui. Então você precisa sempre saber como eles falam aqui no dia a dia. Olha só que interessante, em nenhum material, que eu tenho várias gramáticas aqui, em nenhuma gramática tem essa pergunta. Qual é a senha do Wi-Fi? É uma pergunta que você já utilizou alguma vez no Brasil? Qual é a senha do Wi-Fi? Já, foi na casa do amigo, perguntou isso. Foi numa loja, em algum local, no restaurante, perguntou isso. Na Alemanha a gente faz a mesma coisa. Eu vou na casa de um amigo alemão e pergunto qual é a senha do Wi-Fi. Vou num restaurante, pergunta a mesma coisa, qual é a senha do Wi-Fi. Entende? Então, a gente precisa aprender essas coisas, gente. As coisas que a gente vai utilizar no dia a dia. Outra coisa, você chega no local, tem uma fila enorme, e aí tem alguém lá que você não sabe se está na fila ou não, aí você, poxa... E aí você chega pra pessoa e quer perguntar, né? Aqui é o final da fila mesmo? Tem, sei lá, tá misturado lá, o povo tá meio embolado assim, você não sabe se é o final da fila ou não, e você pergunta pra aquela pessoa, aqui é o final da fila? Então é uma pergunta funcional, você precisa saber disso em alemão. Então, pra resumir, o estudo funcional é um estudo voltado para as coisas que você realmente vai ouvir com muita frequência e vai utilizar com muita frequência. Então, toda a parte gramatical, textos, áudios, o que você vai escrever, tudo tem que ser voltado para a sua independência num país de língua alemã. Você precisa ser independente o quanto antes, e a independência está antes da fluência. Simples assim.